Boa noite. Nós estamos com essa oportunidade de mais um encontro nessa segunda-feira, dia 6 de setembro. Temos uma convidada especial, irmã Violeta. Nós temos a grata satisfação de, vez ou outra, conversar, dialogar sobre temas que interessam os amantes da contemplação, da espiritualidade, né? Hoje nós temos como título a contemplação, a ação de contemplar, contemplar na ação, ação e contemplação. E a convidada de hoje é uma irmã que vai contar um pouco da sua experiência e para nós ouvir relatos retirados da própria experiência de vida faz a identificação, permite que nos encontremos nas palavras e no relato do outro, né? Da outra. A irmã Violeta é uma baiana de origem alemã, sempre viveu ali no Largo do Bonfim, próxima à famosa igreja do Senhor do Bonfim, né? Diria que conversei com ela no último dia 18 de agosto, a gente teve um diálogo muito bom, a partir do contato do Jefferson, que é um amigo de Linhares, no Espírito Santo, que me deu a dica: Cristóvão, por que não conversar com a irmã Violeta? Daí a gente teve um bate-papo inicial e fizemos então esse arranjo para poder estarmos hoje nessa noite. Vamos aguardar a irmã Violeta chegar. Se ela já está, pode entrar, irmã. Seja bem-vinda. Queria saudar o Leonardo Lerner, o Jairo. Seja bem-vindo, meus irmãos. Bom demais ter vocês aqui. Vamos ver. A irmã pode entrar para que a gente possa dar início ao nosso bate-papo. Estou vendo que o Wanderson chega, o Marcos Vinícius. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo, meu irmão. Bruno. Coisa boa. Essa live vai ficar salva tanto no nosso perfil da Associação Thomas Merton como no YouTube. Ok. Então a irmã pediu 5 minutos. Enquanto isso, eu vou falar um pouco. Como o nosso tema hoje é a contemplação na ação, e vocês vão entender por quê através da história da irmã Violeta, eu queria apresentar uma edição recente que saiu pela editora Vozes. Contemplação no Mundo de Ação. É um livro até que volumoso, de mais de 500 páginas, onde Merton trata dessa temática. Eu acho para que quem está fora dos muros do mosteiro é um grande desafio fazer essa conciliação. Nós temos fome e sede de Deus, mas os afazeres, as contas, o corre-corre do dia a dia tira um pouco do foco, né? A gente tem que ganhar a vida no trabalho, criando os filhos, educando, e às vezes a espiritualidade fica um pouco negligenciada. Merton dá uma ajuda através desses escritos, Contemplação no Mundo de Ação. É uma edição recente que a Vozes lançou em parceria com a Associação Thomas Merton. Como a gente falou anteriormente, nós temos uma edição recente pela Petra, da Montanha dos Sete Patamares, que é o livro onde quem descobre Thomas Merton inicia por ele, é a sua autobiografia. As pessoas se encantam de primeira, elas conseguem encontrar um Merton jovem
que causa um impacto inicial muito forte e depois é um caminho sem volta. As pessoas devoram, procuram, buscam saber mais sobre a vida desse monge trapista. O lançamento mais recente que nós temos é Homem Algum é uma Ilha, que saiu também pela Petra. A Petra é uma editora jovem, ela é um selo da Ediouro. A Ediouro, muito conhecida, uma editora bastante atuante no mercado de livros no país, e ela lançou recente esse selo, né? A Petra está investindo muito em autores, em místicos, que tem essa mensagem para as pessoas, para a nossa contemporaneidade. Então, Homem Algum é uma Ilha é um livro essencial, onde Merton fala de questões que ele já tratou na Novas Sementes de Contemplação. Boas-vindas à irmã Violeta, que agora chega para poder contar um pouco da sua história. Então vamos. Opa, tá chegando. Vamos ver. Olá, boa noite. Boa noite. Oi, irmã, que bom que a senhora está aqui com a gente. É uma alegria imensa estar aqui. Para nós é uma alegria porque o nosso grupo passa a conhecer uma pessoa que é da contemplação e da ação. E como eu estava dizendo anteriormente, é tudo que nós precisamos. Ter uma fonte onde beber para poder assim fazer o nosso trabalho, o nosso apostolado, fazer com que o reino de Deus cresça como fermento na massa. E nós queríamos ouvir a senhora, a sua história, da experiência que a senhora realiza em Salvador, tem ganhado proporções. A senhora está famosa, porque numa rápida pesquisa, irmã, vi 4, 5 matérias colocando o trabalho da senhora de uma forma muito bonita. E aqui desse início eu queria saudar todos que estão chegando e desejar que a gente possa, com bons ouvidos, escutar o testemunho da irmã e dizer que é o que nós precisamos atualmente, fazer esse casamento entre Marta e Maria. A contemplação na ação, a ação na contemplação. Irmã, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu tenho aqui um parágrafo para ler. Sim. Eu queria que a irmã se apresentasse, dizendo para nós um pouco da sua história, dizendo quem ela é, de onde ela veio. Eu sou a irmã Violeta, eu nasci aqui em Salvador e meus pais, toda a minha família aqui de Salvador, e moro aqui nos pés da Colina Sagrada, que para a gente é o Monte Calvário, nos pés da Igreja do Bonfim. A nossa casa é aqui. Eu queria antes que nós rezássemos a oração invocando o Espírito Santo, para que tudo que seja dito, para que cada pessoa que vai ouvir, que isso possa, de alguma maneira, de fruto na vida de cada um. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar.
Jesus, teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, teu Espírito para transformar meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Muito bom. Muito obrigado, irmã, por esse momento inicial. E eu encontrei um parágrafo muito simpático que descreve um pouco a senhora. E aí eu lhe dou a deixa para continuar. Diz assim: foram 2 nascimentos da irmã Violeta. Um em 1962, em Salvador, outro há pelo menos 17 anos, quando numa sexta-feira santa jurou obediência, castidade e pobreza a Deus. Primeiro nasceu Violeta Schindler, que viria a se casar, ter um filho e trabalhar como professora de inglês. Depois veio ao mundo a irmã Violeta, a mulher que recebe em casa crianças, homens e mulheres que precisam de comida, cuidados ou de um teto. Quem é a irmã Violeta? Eu vou responder isso começando pelo o que motiva tudo, a razão de tudo. Deixem eu começar por aí, para depois a sede de Deus e a sede de cada homem e de cada mulher. É um mistério insondável, inenarrável, que nós nunca vamos poder penetrar, imaginar. Eu queria começar contando uma historinha para vocês, que talvez vocês já tenham escutado, mas tenham paciência, escutem, para quem já conhece, a história da bonequinha de sal. Você sabe que o sal, quando colocado em um saco e exposto em um lugar úmido, ele fica empedrado, duro. E essa bonequinha era uma bonequinha de sal deste tamanho, que teve uma vontade imensa de conhecer o mar. Ela tinha ouvido falar do mar, da grandiosidade do mar, só que ela não conhecia. Então começou com uma vontade grande, uma vontade firme. Eu quero conhecer o mar. E as pessoas começavam a descrever, bonequinha, o mar é uma coisa linda, o mar é uma imensidão de água, e juntas, e que uma quantidade. E ela perguntava, mas como? Aquela água não invade? Não, bonequinha. O mar, as ondas sabem aonde parar. E as pessoas iam descrevendo. Bonequinha, o mar tem seres gigantescos dentro dele. Baleias, tubarões, quanto mais iam descrevendo, mais começou com uma vontade, foi passando para um desejo de conhecer o mar. E as pessoas continuavam descrevendo, bonequinha, o mar tem dias que está esverdeado, outros dias está azulado, dependendo da luminosidade. E quanto mais pessoas passavam, algo devorava, crescia. Começou com uma vontade, se tornou um desejo e mais adiante virou uma sede. Quando chegou na sede, as pessoas que estavam perto dela perceberam que ela não aguentava em si, ela precisava desesperadamente conhecer o mar. E disseram, bonequinha, vamos levar você para ver o mar. Feche os olhos. E conduziram ela com os olhinhos fechados até a areia do mar. E
Quando ela chegou lá, ela abre os olhos, bonequinha. Quando ela abriu, ela viu que o mar era muito maior do que ela pensava. Era muito mais bonito, era muito mais... E por um minuto ela ficou muda, sem conseguir se mexer, sem... Só que não bastava ter ouvido falar do mar. Não bastava agora descrever o mar. Ela precisava tocar no mar. Não basta uma alma ouvir falar de Deus. Não basta uma alma falar de Deus. Eu preciso a alma tocar em Deus. E essas são as três etapas que uma alma passa na busca de Deus. Começa com uma vontade de conhecer Deus, depois se torna um desejo e depois vira uma sede. E aí levaram a bonequinha até a areia. Quando ela colocou o pezinho dela na água, ela sentiu uma dor imensa, uma sensação nova, que ela nunca tinha experimentado, uma comprimida efervescente que dissolve na água. E ela, quando olhou, assustada, com muito medo, ela viu que os pezinhos dela tinham desaparecido. Ela teve muito medo porque algo dela tinha se perdido. Ficou apavorada, cheia de medo. Só que ela não entendia por quê. Apesar do medo, ela continuava com o desejo de ir adiante. E ela foi entrando, de repente, quando ela olhou, do joelho para baixo, não havia mais as perninhas dela. O medo era enorme ainda, era grande. A sensação de dor, de medo, era muito grande. Só que ela não compreendia por que ela continuava com o desejo de avançar. E ela foi entrando mais. De repente, quando ela olhou, daqui do pescocinho para baixo, não havia mais nada. Só que ela começou a perceber que, à medida que ela avançava, que ela entrava lá, o medo era menor. O medo ia se tornando menor, ia dando lugar para o abandono. E ela olhava para a areia, estava tão longe da praia, não dava mais para voltar. E nem ela queria voltar mais. E ela foi entrando, entrando no mar, e de repente, até aqui estava de água, toda dissolvida. Até que ela desapareceu totalmente no mar. Ela se dissolveu. Ela e o mar se tornaram uma coisa só. Ela se perdeu no objeto da sua sedução. Assim acontece quando uma alma ela se abandona em Deus. Porque o amor é força unitiva. O amor transforma o amante no amado. Então, a contemplação, que seria o tema de hoje, é exatamente isso. É olhar para o mundo com o olhar de Deus. A contemplação é uma forma de oração. Existem várias formas de oração, né? A meditação, orações vocais. A contemplação é um caminho, uma forma de oração muito íntima, muito que vai transformando, né, o amante no amado. Se olha para Deus com o olhar do coração, se olha para as situações, para as pessoas com o olhar do coração. E deixa eu agora falar um pouco por exemplo, da realidade da casa. Todos os dias nós abrimos a casa que nós acolhemos, cerca de 120 pessoas, né? Homens e mulheres, também crianças, senhores e senhoras, são filhos queridos, filhos e filhas. Eles chegam às 7h30 da manhã e nós começamos com a oração, né? Já não dá mais ser na capelinha porque é pequena, então fazemos no refeitório a oração. Mas depois cada um vai sozinho para a capela e fica lá um pouco em oração. Então fazemos um momento de reflexão, de desafio. Não é uma oração só devocional. É aquela oração que leva, pode às vezes parábolas, às vezes ensinamentos de Jesus, às vezes o desafio de amar, de perdoar. E sabe, meninos e meninas que estão vindo aí, nós achamos, às vezes, que nossos irmãos que estão na rua, por serem dependentes químicos, por terem já feito por ter trilhado tantos caminhos errados, difíceis, que eles estão longe de Deus. Não é verdade.
Quando eu começo a falar para eles, eles ficam de uma maneira parados, atentos, que me comovem. Às vezes muito mais do que pessoas que têm caminhada, às vezes na igreja. O espírito é livre, sopra onde quer, e basta uma alma dócil, né, uma alma que acolha. Então, depois eles tomam um café, uns saem para reciclar, outros ficam na casa um pouco. Por conta da pandemia, nós suspendemos o artesanato, mas vamos retomar agora, para alguns fazerem artesanato lá. 15 para as 11, voltamos a ter um outro momento de oração, de reflexão, de aprofundamento, e depois tem o almoço. Dia de segunda e quarto à tarde tem as mulheres, também para oração, artesanato, partilha. Mas é isso, essa, essa contemplação é isso, é um olhar para as circunstâncias, para as situações, com o olhar de Deus. De manhã é muito agitada a casa, muito agitada, porque acontece de tudo. Acontece de, às vezes, desapartar brigas, às vezes, alguns que são pacientes do CAPS, que estão, né, com a cabecinha muito confusa. Então, tem muitas situações. Senhoras chorando por causa de falta de alimento em casa, outros doentes, são muitas situações de pressão, de estresse. Mas isso não tira. É isso. Talvez seja isso que vocês querem, não é? Ouvir. Quando a alma é contemplativa, quando a alma está imersa na contemplação de Deus, uma situação dessa não tira. A alma não se agita, porque a agitação ela não faz parte da a contemplação. Já foi dito que o cristão do século XXI ou será um místico ou não será um cristão. E a gente entender aqui o que é o místico. O místico não é aquele que tem dons sobrenaturais. Dons místicos é algo particular. Nem todo místico tem dons sobrenaturais extraordinários. O místico é aquele que, de uma maneira muito simples, meu pai espiritual, o jesuíta italiano, Padre Pedro Maione, um dia definiu. O místico é aquele que tem a coragem de entregar a chave do carro da sua vida para Deus. E quando isso acontece, é o Senhor que vai tomar rédea, tomar a direção da vida, dos caminhos, do que fazer, como fazer. Então, o místico é simplesmente isso. Não é alguém estranho, alguém diferente, não. O místico verdadeiro, sem afetação, é simplesmente isso. Alguém que se abandonou e que deixa que o Senhor tome a rédea da sua vida, não em alguns momentos só, mas durante toda a sua vida, as decisões, os encontros. Então, apesar da agitação da casa, o contemplativo ele está sempre sereno, né? Sereno porque tem alguém que habita nele. Esse olhar o olhar do coração faz com que o Senhor encontre na alma um espaço para se mover, para viver e agir. Então, e a contemplação não são para poucas pessoas escolhidas, é algo que é para todo mundo. Existe a contemplação infusa e a contemplação adquirida. Tem pessoas que nascem com a alma contemplativa, por natureza, desde pequenos, é algo muito natural. Mas também a gente pode adquirir, nós podemos pedir a graça e exercitar, né, a contemplação. Como seria? Por exemplo, nessa agitação, nesse mundo muito louco de tantas coisas, onde parece que 24 horas não dá tempo da gente fazer o que a gente tem que fazer, é um exercício muito bom. Por exemplo, nós sentarmos num jardim, pararmos, darmos uma ordem para o corpo. O corpo fica tão agitado. Observem isso. Às vezes as pessoas param, as pernas ficam balançando, as mãos, e então dá uma ordem para o corpo de parar, não se agitar e contemplar uma flor. Começar a olhar a pétala de uma flor,
a textura, o vento que balança as folhas, as árvores, o murmúrio, tudo isso é contemplação e a gente vai adquirindo, a gente vai exercitando para, né, fazendo isso um pouco cada dia, a nossa alma vai se moldando de uma forma mais. E o Ministério da Saúde adverte: contemplar faz bem à saúde. Né? Contemplar faz bem à saúde, faz bem para a cabeça, para o coração, faz bem para si e para os outros. Agora me ajude aí, faça alguma pergunta para me ajudar aí. Irmã, a senhora disse tantas coisas nessa introdução. A fonte da contemplação deu dica prática em relação a como contemplar, falou um pouco da atividade da casa, e também a senhora falou de um padre, de um jesuíta, que é pessoa comum a nós dois, o padre Pedro Maione. Eu conheci ele em Teresina, ele mora ainda hoje lá. Na época do discernimento vocacional, me apontaram esse santo jesuíta para poder dizer, dar uma orientação. E eu me recordo muito numa tarde quente, como são os dias em Teresina, eu encontrei ele lá no Centro de Espiritualidade, que fica no centro de Teresina, e eu me lembro daquele senhor com muita sabedoria, e ele tinha uma presença de espírito, e assim, era um legítimo discípulo de Santo Inácio e um legítimo seguidor de Jesus. E o que ele falava era algo que saía da própria experiência. Eu acredito que a senhora também teve a oportunidade de beber daquilo, dos ensinamentos do Padre Pedro, e isso deve ter dado um impulso muito grande na vocação que a senhora desempenha, né? No estado de vida que a senhora se encontra. Então, eu queria, eu queria que a senhora comentasse um pouco como é que se deu, porque para contemplar, os grandes místicos, eles pedem sempre que a gente esteja acompanhado de um diretor espiritual. E aqui eu queria que a senhora falasse desse ponto, da importância do diretor espiritual na vida de oração, na contemplação. É muito grande, muito importante mesmo. Eu fico pensando o que teria sido de minha vida se eu não tivesse encontrado o Padre Pedro Maione. Porque até então eu tinha encontrado muitos padres bons, que tinham confessores e padres que eu já tinha feito retiros desde adolescente, mas eu nunca tinha encontrado um padre como o Padre Pedro Maione. Eu nunca vou esquecer, meninos e meninas, o primeiro retiro que eu fiz com ele. Foi no Convento Sagrada Família. O nome do retiro era A Sombra e ao Ritmo do Coração de Jesus. Quando ele chegou, entrou na sala, meu coração disparou de uma maneira, porque minha alma reconheceu, tinha alguma coisa naquele homem, que eu não sabia ainda. Quando ele começou a abrir a boca e falar, eu chorei todo o tempo. E foi um retiro de fim de semana. Começou sexta-noite e terminou no domingo ao meio-dia. E durante o retiro tinha as reflexões, as instruções, e tinha um momento que cada um ficava em particular com ele, numa salinha, para fazer, né, um colóquio. Durante o primeiro encontro nosso, eu chorei 30 minutos. Ele colocava a mão aqui assim, na boca, me deixou chorar 30 minutos. Não interrompeu, não disse nada. Depois ele me disse que precisava saber o que eram aquelas lágrimas. Ele me conhecia. Então precisava saber se era problemas que eu tinha com a família ou alguma coisa, se era questões psicológicas, psíquicas, ou se era uma sede de Deus grande. Era uma sede de Deus imensa, represada. E quando ele foi me conhecendo, ele começou a me desafiar. Como eu nunca tinha encontrado um padre assim. Todos me diziam: sim, irmão, você está muito bem, continue assim. Nunca um padre tinha feito aquilo comigo. Ele me desafiava, eu me sentia, quando eu saía dos encontros com ele,
Eu saía chorando e dizia, eu vou morrer. Esse padre, eu não vou aguentar o que ele está fazendo comigo. Eu me sentia como um violino, com as cordas assim apertadas, e quando você toca, ele vibra. Então, eu não morri. Eu aguentei o desafio de Padre Pedro Marioni e acreditei naquele homem. Eu acreditei em tudo que ele falava, nos desafios que ele lançava. E ele me fez acreditar que nós podíamos voar alto como a águia, que a gente podia ousar grandes coisas. E eu me lembro de uma frase que me marcou muito quando ele me disse, Violeta, você já leu aquela passagem dos Cânticos, eu sou do meu amado e meu amado é meu? Eu disse, sim, padre. E ele, pois é, quando a alma se entrega a Deus sem reserva, ela pode dizer não mais eu sou do meu amado e o meu amado é meu, mas ela pode dizer eu sou o meu amado e o meu amado sou eu. É configuração. É o amor que torna o amante semelhante ao amado. É o amor que configura. Né? Então, um diretor espiritual é de uma importância vital no crescimento, né, de uma alma. Principalmente nesse ponto de fazer a alma ousar. Porque eu tenho muita compaixão, sabe? De pessoas que vão terminar seus dias aqui na Terra sem saber que elas poderiam ousar. E eu não estou falando de salvação eterna, porque a salvação o Senhor já conquistou para nós. Basta que nós aceitemos essa salvação. Eu estou falando de saborear tudo aquilo que Deus tem para os seus filhos. E muitos milhões e milhões de pessoas vão terminar seu tempo aqui na Terra sem ter jamais sabido que eles podiam ousar voar tão alto, mergulhar tão profundo em Deus. E por isso eu tive como minha missão já, nunca imaginei que eu ia orientar retiro, que eu ia viver o que eu estou vivendo hoje. Filha de um jesuíta italiano, pregador de retiro, nunca imaginei que ia ser um desafio que o Senhor ia me fazer. Mas hoje eu vejo com muita humildade que eu não tenho o direito de privar as pessoas de conhecer isso. Ontem eu cheguei de Alagoinhas ontem, o primeiro retiro de jovens na paróquia lá de Alagoinhas. Tinha quase 50 e poucos jovens, que a maioria nunca tinha feito o retiro. Eu disse para eles, eu não vou pegar leve com vocês. Não vou. E aí desafiei aquela turma e eles foram tão dóceis. Eu tenho certeza que eles nunca ouviram coisas assim tão fortes, porque infelizmente os adultos acham que os jovens não querem nada, que os jovens só gostam de barulho e de não acreditam no potencial de profundidade dos jovens. Eu acredito. Então, toda vez que eu encontro os jovens, eu desafio, eu lanço. E é isso que é o que o diretor espiritual deve fazer. Né? O diretor espiritual, ele é de suma importância. E aqui nesse perfil nós abrigamos algumas pessoas que têm em Thomas Merton um grande diretor espiritual, um grande mestre, mas também um grande companheiro de viagem. Thomas Merton foi aquele que soube olhar para dentro de si, conseguiu se enxergar e se transbordou ou se transportou para a escrita. Quando a gente lê os escritos de Thomas Merton, principalmente seus diários, a gente vê a experiência dele colocada na escrita. E ele fala da necessidade da direção espiritual como um meio eficaz para poder ter a união com Deus, seguir os passos de uma maneira com discernimento, de maneira bem consciente. Nós temos aqui as interações de alguém que participou desse retiro, viu, irmã? Diz Lamute, não consigo pronunciar esse nome, ela está dizendo que amou o retiro, essa pessoa. Então, E ontem? sim, está aqui participando, está agradecendo, né? Irmã, a senhora poderia falar, a senhora possui um hábito e pelas imagens que nós vemos, a senhora tem um símbolo dos passionistas, um coração, né?
se deduz que a senhora bebe, a sua espiritualidade, ela vem da paixão do Senhor. Então, a grande fonte da espiritualidade da senhora, suponho que seja a cruz, a paixão de Deus de maneira bem cruenta. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, né? Dizendo, dando dicas, dando caminho, direções para nós de como também beber dessa fonte no cotidiano do nosso dia a dia. É isso. O nosso carisma aqui é o carisma da paixão. E nós bebemos de duas espiritualidades. A espiritualidade passionista, que o fundador é São Paulo da Cruz, no século XVIII, ele fundou uma congregação justamente para fazer memória da paixão, como a maior e mais estupenda obra do amor de Deus. E a espiritualidade franciscana, que também é muito centrada na paixão. São Francisco até teve os estigmas, né, que foi resultado dessa configuração com Jesus crucificado durante toda a sua vida. E só que é algo, eu queria dizer isso, não tenham medo de mergulhar no carisma da paixão. Porque às vezes pessoas dizem, eu não gosto de ver uma cruz, eu não gosto de, porque eu não gosto de ver o sofrimento. Não tenham medo, porque há um equilíbrio que só Deus sabe fazer. Nós descemos às profundezas do mistério da paixão, da dor, mas Deus faz com que haja um equilíbrio tão perfeito que a gente consegue mergulhar em tudo isso, mas viver uma leveza, um amor que só Deus pode produzir. Porque humanamente falando, parece algo impossível. Você viver tão mergulhado na paixão, na dor, mas aí é que vem. Na cruz, vou contar um segredo a vocês. Na cruz não há só dor. Na cruz há um amor insondável. É um amor que nos ultrapassa. E é exatamente isso. São Paulo da Cruz falava que a paixão de Cristo é um oceano. É um mar de dor e de amor. Numa medida, numa mesma medida que perfeita, que faz com que quem mergulhe não fique depressivo, nem pessimista, nem choroso o tempo todo, não. Então, é um carisma, meu Deus, é um carisma que nos transforma, que nos. Isso. Não Muito sei bom falar com ouvir isso, palavras. irmã. Muito bom. E eu queria, lendo uma matéria sobre a senhora, tem uma passagem com a irmã Dulce, do primeiro e único encontro que a senhora teve com a irmã Dulce. A senhora poderia contar para a gente como foi? É isso. Bom, não sei se todos aí já sabem, eu passei por um casamento, né? Eu digo sempre que Deus ele não volta atrás quando ele chama alguém. Eu precisei passar, eu não compreendia, naquela época eu não tinha o diretor espiritual, né? Quando eu me casei, eu não soube fazer o discernimento. Eu só tive um namorado na minha vida, que foi meu marido. Me apaixonei, fiquei 3 anos de namoro, 2 de noivado, nos casamos dentro de uma missa, às 18 horas. E eu tenho um filho que hoje está com 33 anos, mora no Rio. E na época ele estava com, não sei exatamente que idade, mas 6, 7 anos, não sei. E ele, como filho único, sempre é, pequeno, exigente de coisa, de comida, não quer isso, não quer aquilo. E eu falava, os meninos de Irmã Dulce comem tudo. Os meninos de Irmã Dulce não exigem. E começava a falar com uma mãe querendo. E ele, eu quero ver os meninos de Irmã Dulce. E ele, você quer ver? Então vamos. E aí, pronto, foi nesse encontro que eu mostrei o hospital e Manduce já estava doentinha. Eu me lembro que ela ficou, a gente não pôde entrar no quarto que ela estava. Agora, sabe, são os mistérios de Deus. Eu moro tão perto dela. Porque eu não tive mais contato com ela? Eu não sei, são os mistérios de Deus.
mas deixa eu terminar de contar para depois eu completar. Então ela já estava deitadinha, eu pedi a alguém que estava lá dentro, dizendo que meu filho queria de longe, nem, a gente não podia entrar, e aí alguém chegou perto dela, deve ter falado que... ela acenou, abriram assim uma janelinha, ela acenou para ele, foi a única, nunca cheguei mais perto dela do que isso. Hoje eu sinto em consciência que eu tenho uma missão com a irmã Dulce. Eu já falei para as pessoas lá do santuário que eu não tive contato com ela enquanto ela estava viva, mas em consciência diante de Deus, eu tenho um compromisso de dizer para as pessoas que muita gente às vezes talvez pense que o trabalho dela assim, os pobres, claro, mas por que que ela ia debaixo dos viadutos procurar os pobres, aqueles que estavam sendo comidos por ratos para levar para isso? Por que que ela fazia tudo isso? Qual era a força que fazia? Era uma sede louca. Isso que eu queria dizer para as pessoas. Era uma sede louca de encontrar o esposo dela, que ela encontrava debaixo das marquisas. Era enxugar as lágrimas do esposo, era reerguer ele nas quedas, né? Enquanto ele carregava a cruz, ela ajudar a reerguer ele e tudo. Então, é isso. Então, porque facilmente a gente pode, vendo hoje o trabalho social, né? A grandeza do trabalho, o hospital, a oncologia, tudo que acontece, a gente pode perder um pouco de foco isso. O que é que motivava aquela menina? Aquela menina que foi professora, que ainda pequena fazia guerra de mamona no Jardim Baiana, que tinha o apelido de machão, porque gostava de brincar com os primos, de guerra de mamona. E que um dia a tia dela disse: Maria Rita, você precisa. A vida não é isso aqui, não, guerra de mamona, vamos lá. E levou ela para o hospital, para ela ver os doentes. E ali, vendo, foi que começou alguma coisa no coração daquela menina. E ela se formou em professora, porque a família queria, entregou o diploma ao pai e foi seguir o caminho dela. Né? Então, Irmã Dulce tinha um olhar contemplativo também. No meio daquela balbúrdia que ela vivia, centenas de pessoas, o tempo todo, buscando pedidos e tudo, ela mantinha paz. E ela, por quê? Porque o olhar dela estava sempre buscando o amado, que ela encontrava no rosto de cada homem e de cada mulher que a procurava. Né? A paz que ela vivia interior é fruto da contemplação. Não havia agitação. O Padre Pedro falava isso, que quem faz somente muita agitação não é apostolado. Às vezes até são almas que precisam mostrar serviço, mostrar coisa, mas são agitados, são inquietos. A alma contemplativa não é assim. A alma contemplativa derrama, ela serve, ela faz um apostolado, serve, cuida dos pobres, sem perder a paz, sem se agitar, porque é fruto da contemplação. Irmã, é muito lindo ouvir a senhora e as pessoas estão tocadas com o relato, o testemunho da senhora. O Lauro C. Moraes pergunta assim: Irmã, como a gente aqui de casa pode viver isso? Eu sofro de toque e ouvindo a senhora só consigo pensar, quero isso para minha vida, né? Então, o testemunho da senhora está cativando aí o Lauro. E aqui eu queria emendar uma pergunta: se a senhora tem sido procurada por jovens ou pessoas já maduras para poder seguir Jesus Cristo aos moldes como a senhora vem seguindo, nessa doação aos pobres, ajudando, ouvindo, se tem chegado pessoas para poder imitar esse estilo de vida. Bom, Lauro, o nome do rapaz?
Laura. Laura e os outros que queriam saber disso. Não precisa muita coisa. E nem precisa ninguém deixar. Por exemplo, no meu caso, a minha vocação foi acontecer a separação depois de 7 anos, mas cada um no seu estado de vida, sendo casado, sendo religioso, sacerdote, solteiro, celibatário, cada um no seu estado é chamado a viver esse olhar contemplativo. Não precisa de grandes coisas. Vocês vão rir. O olhar contemplativo, ele é nas mínimas coisas. Por exemplo, enquanto a gente está, sei lá, fritando um ovo, uma coisa tão simples, o olhar contemplativo fica tão olhando o que está por detrás das coisas, que você pode se encantar fritando um ovo, olhando, lembrando, meu Deus, se esse, se esse ovo tivesse debaixo de uma galinha, em 21 dias teria um cantinho. A gente não consegue esquecer. É um olhar que fica além, que vê além das aparências. E eu repito, isso é um exercício. Quando a gente começa a fazer isso nas pequenas coisas, a gente vai ter nesse olhar o tempo todo. A gente vê uma beleza onde o mundo não vê. A gente passa numa parede onde tem um furinho no meio da parede e tem uma plantinha nascendo ali. O mundo não tem mais tempo de olhar para aquilo, porque está muito apressado. Mas quem tem um olhar contemplativo para e se encanta quando vê no meio de uma parede um furinho e uma planta, uma vida saindo. Né? Quantas vezes eu estou passando na rua, eu vejo no lixo, nas esquinas, as pessoas não querem mais e jogam plantas, às vezes no vaso, ou às vezes arrancada na raiz, no meio do lixo. E eu passo, tem tanta vida ainda ali, naquela planta. E aí eu levo ela para casa, digo, vamos para casa, que você tem muita vida ainda para viver. E coloco ela no vaso e ela agradece aquilo com tanta beleza. Então são coisas pequenas, mas tão acessíveis a todo mundo, né? E aí você Isso. perguntou se, Uma outra pergunta, se irmã. pessoas... Sim, desculpa, irmã. Se as pessoas, se tem pessoas que querem me ajudar aqui, de seguir, no caso, eu moro com a irmã Juliana, que é uma jovem que agora está com 42 anos, que eu conheci há 20 anos atrás. Eu estava orientando o retiro, ela participou do retiro. E ela disse que quando me conheceu, ela quis viver desse jeito. E só que na época eu estava com medo, eu estava assustada. Eu mandei ela embora. E ela disse: "Ô irmã, você me mandou embora." E eu mandei, ela foi para a Toca de Assis, depois foi para outros conventos. 20 anos depois ela voltou e me pediu para ficar agora e está aqui comigo. Passaram muitas pessoas pela essa casa e era muito comum isso. Quando eu ia pregar os retiros, eu via as meninas chorando e: "Irmã, eu quero viver igual a senhora." E eu estava confusa, sabe? Chorei muitas vezes na frente das pessoas. Eu estava desesperada porque eu não sabia o que Deus queria. Eu só via chegando gente querendo vir para cá, querendo seguir, querendo. Eu não sabia, até hoje eu não sei o que Deus quer. Eu só peço a Jesus que não me deixe deixar de fazer aquilo que Ele quer. E Padre Pedro, eu não fico procurando ele toda hora, porque eu procuro viver aquilo que ele me ensinou a vida inteira. Ele continua sendo meu diretor espiritual. Ele me ensinou ele sempre dizia: Violeta, deixe-se conduzir sabiamente ignorante. É isso que eu tenho feito. Eu tenho colocado a minha mão estendida e o meu Senhor tem colocado a mão dele aqui em cima e tem me conduzido. E as coisas estão acontecendo e vão acontecer, independente da minha vontade, do meu querer. A vontade dele é soberana, graças a Deus. Mesmo que eu tenha medo, que eu não queira, tenha resistências, ele vai derrubar minhas resistências e o que ele desejar vai acontecer. Temos a pergunta também agora do Luan Galano, que inclusive é um grande amigo, que ele pergunta: Irmã, como falar de cruz para quem está nela, sofrendo? A senhora tem alguma resposta? Eu diria assim,
Jesus nunca deixa que nós carreguemos nossa cruz sozinhos. Nunca, nunca. E eu falo isso porque eu vejo tanto sofrimento todo dia lá na casa. Eu vejo mães que têm filhos que estão presos, filhos desaparecidos, filhos que estão devendo a traficante, ameaçado de morte. Eu vejo mães que têm filhos em cima de uma cama, com paraplégicos, mães que têm filhos com fome em casa. Só que nunca ninguém carrega sua cruz sozinho. E me deixa eu contar aqui, abrir um parênteses e contar uma história a vocês, que foi o geral dos passionistas, Padre Joaquim, que nasceu na Birmânia, me nos contou e me tocou muito. Foi nos campos de concentração, não sei dizer o ano exatamente, mas aconteceu uma fuga, parece história parecendo com Maximiliano Kolbe, o início. Houve uma fuga de prisioneiros e, como não apareceram, eles escolheram 3 pessoas para morrerem no lugar do fugitivo. E armaram, isso foi verídico, armaram 3 cordas para enforcamento e disseram para os prisioneiros: fiquem olhando para os 3 que vão morrer, porque as pessoas queriam desviar o rosto. Eram 2 adultos, 2 homens e uma criança. Ninguém queria olhar, principalmente a morte da criança, porque e aí os 2 homens morreram primeiro, porque mais pesados, o pescoço quebrou logo. A criança era muito leve, muito magrinha, então demorou muito de morrer. Ficou sofrendo muito, agonizando. E as pessoas queriam desviar o rosto e disseram: quem não olhar vai morrer também. E alguém naquela fileira dizia: Deus não existe. Deus não existe. Se ele existisse, onde é que ele está agora? Essa criança está se debatendo, agonizando, lutando para. E aí, Ed Wiley, que eu não sei exatamente, eu ouvi, me lembro esse nome, mas Ed Wiley estava na fileira, conseguiu sair dos campos de concentração, foi que contou esse relato, parece que tem livros. Disse: Deus está, não falou, mas no coração, Deus está na ponta da corda tentando sobreviver. Sabe? Deus carrega a cruz conosco. A gente pensa que Deus é como Deus está lá em cima no céu e fica olhando para a gente sofrendo aqui. Deus carrega a cruz conosco. Sabe, isso é uma coisa que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente pensa assim num Deus todo inatingível, que vê lá suas criaturas sofrendo e que não se envolve com o sofrimento, porque é todo poderoso. Deus está na ponta da corda tentando sobreviver. Então, cada vez que nós sofremos, Deus, lembra daquela música? Onde está o irmão com fome? Eu estou com fome nele. Onde sofre o teu irmão? Eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Então é isso. Eu diria isso para todo mundo aí, que todos nós temos cruzes. Se alguém disser que não tem cruz, agora guardem aí, meninos e meninas, essa frase que foi Padre Pedro que falou isso num dos retiros dele. Guardem bem no coração, quem puder anotar, anote. Carregar cruz é próprio do cristão. Todo cristão, né? Cruz é algo característico do cristão. Então, carregar cruz é próprio do cristão. Carregar com resignação é próprio dos amigos. Carregar a cruz com resignação é próprio dos amigos. Carregar a cruz com alegria é próprio dos amantes. Vou repetir. Carregar a cruz é próprio dos cristãos. Carregar com resignação é próprio dos amigos. Carregar com alegria é próprio dos amantes. E como é que a gente pode carregar a cruz com alegria? Se a gente se configurar com Jesus. A única saída é esse olhar contemplativo.
esse olhar amoroso que torna o amante semelhante ao amado e que vai nos levar a carregarmos a nossa cruz, a nossa realidade com alegria. Muito lindo, irmã. E nós estamos próximo ao fim. Aqui tem a Silvia Tayane. Irmã, é a Tayane aqui. Estive aí na sexta, conversamos, e eu vejo Jesus em você. Deus te abençoe grandemente. O testemunho aqui da Silvia, que está acompanhando a nossa conversa. E aqui eu queria deixar uma pergunta final. Nós temos mais 5 minutinhos. Que a senhora pudesse dizer, porque a casa do encontro se tornou um grande vórtice que tem atraído tantas pessoas famintas, sem teto, mas também pessoas com o desejo de uma palavra amiga. A senhora conseguiria dizer qual é a proporção da fome das pessoas? Hoje, não é só de pão que as pessoas têm fome. E a senhora tem encontrado pessoas com fome de quê? Fome de Deus. Sabe, meninos, minha mãe faleceu tem 1 ano e pouco, com 90 anos. Eu nunca imaginei que depois do falecimento de minha mãe, as coisas iam acontecer como estão acontecendo. A casa que nós abrimos, a outra, foi depois do falecimento de minha mãe. Até então eu cuidei dela, era minha missão, meu tesourinho, né, que morreu com 90 anos, de Alzheimer. Depois veio essa outra casa, que vai fazer 1 ano agora, dia 14 de setembro, Exaltação da Santa Cruz. Nós vamos abrir uma outra casa agora. Já está, sabe de quê? Uma casa de retiro. Sabe como é o nome? Casa de Retiro Santa Clara. Porque eu comecei a perceber que a fome das pessoas, exatamente isso, é grande demais. A sede de Deus é algo tremendo. E a sede, essa sede que Deus colocou nas suas criaturas, nos seus filhos. E mais do que nunca hoje, o mundo nunca teve tanta sede de Deus como hoje. O mundo nunca andou tão perdido. E eu comecei também a ver que as pessoas, muita gente das paróquias, de igreja, de caminhada, nunca tinham feito retiros. Tinham feito encontros, formações, mas assim, um dia, 1 hora, momentos. Mas eu falo de retiros, de fim de semana, de 5 dias. Por quê? Porque na parte prática, tudo dificulta. As casas de retiro, com os valores, torna inviável para muitas pessoas que não têm condição. Então, como é que vai ser essa casa de retiro Santa Clara? E aí eu já queria convidar todo mundo que está aí ouvindo para vir fazer retiro aqui em Salvador. Como é que seria? A casa vai ter os quartos de meninos, de meninas, vai ter a capelinha, é nos pés da colina sagrada, nos pés do Senhor do Bonfim, nos pés do Monte Calvário. E as pessoas vão pagar só uma taxa de R$ 30, que é para água e luz. E aí os grupos que foram, para o fim de semana, R$ 30 no fim de semana, os grupos que forem vão levar assim os alimentos, a gente vai colocar, disponibilizar fogão, geladeira, gás, panela, tudo. E aí os grupos vão levar o alimento e alguém para preparar. E aí, se vocês quiserem levar o pregador, sem problema. Mas se pedirem, irmã, pode orientar o retiro, a gente vai estar aqui com muita alegria. Viu? Eu sonho encher o mundo de oportunidades para que a gente possa saciar a sede, aliviar, não saciar, aliviar a sede de Deus e a sede das pessoas. E grande notícia para o público, nós da Associação Thomas Merton temos uma reunião uma vez por ano, que é o nosso retiro anual. Nosso pregador, Dom Bernardo, se encontra atualmente nos Estados Unidos, e a senhora abriu uma porta importante, agora com a possibilidade dessa casa em Salvador. Nós temos muitos amigos de Thomas Merton aqui no Nordeste, e é uma ótima notícia. Então, eu queria agradecer muitíssimo, a gente está chegando ao final, a senhora poderia dar uma boa noite para nós e uma bênção em 10 segundos, irmã? 10 segundos. Então, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua